Olá, feliz ano novo, Ale! Feliz ano novo, Rodrigo. Feliz ano novo, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira live de 2024. A gente está aqui de forma gravada, né, Ale? A gente está pulando as ondinhas nesse momento. Ou na ressaca de ter pulado a ondinha. Ou na ressaca, mas estamos aqui com informações importantes. Hoje a Ale trouxe uma retrospectiva aí das principais pontos aí do edital de vocês. Mas antes de eu passar a bola para ela, gostaria de dar os informes do curso. Ficou pendente aí do nosso ano passado 2 documentos, o Plano Nacional de Proteção à Criança, promoção da criança. Promoção, proteção, tem proteção também, promoção, proteção é enorme. Vou pegar aqui depois o nome para passar certinho para vocês. Que o professor Matias não deu para ele gravar agora na última semana do ano e ficou pendente agora no iniciozinho do ano. A gente vai estar postando isso para vocês, mas o restante, todas as obras, toda a legislação, está tudo lá, língua portuguesa, informática, matemática, raciocínio lógico. E agora, essa semana, a gente retoma as nossas lives de exatas. Dia 4, a gente retoma agora, no ano novo, a quinta-feira, com o professor Caio. E essa semana também, ele vai falar dos nossos simulados. A gente vai partir para o nosso terceiro simulado de 4. Já a primeira meta de ano novo. Primeiro. Esses são os recados aí para o pessoal pegar firme. Agora não tem mais desculpa, pé embaixo, uma reta final, são 45 dias para a prova sendo no dia 14... 14 de fevereiro. Não, perdão, 4 de fevereiro. 14 de janeiro, confundi com a prova da Prefeitura de São Paulo de professor. É isso mesmo. Então é 30 dias. 30 dias corrido. Não tem o que a gente desacelerar nesse momento. E ainda lembrando em consideração que da outra vez a gente teve um adiamento por conta da Covid, né? Dessa vez não tem previsão de adiamento de prova, hein, gente? Então, temos aqui dia 1º de janeiro, com todo o ânimo do mundo, para falar para vocês que ainda dá tempo, né? Para aqueles desesperados, ainda dá tempo de estudar, com certeza dá. Então, temos que ter foco, né? E o próximo simulado, essa semana vocês já vão ter disponível para vocês fazerem. Tem gente já devendo o outro ainda. Alunos entraram em contato comigo, falando, eu estou enrolada, não consegui. Mas, gente, a ideia é fazer, é você colocar como meta e fazer o que der para fazer, né? Não vão entrar em desespero, que aí também vocês não rendem no estudo. Falando das datas, Ale, só para esclarecer esse ponto da entrega, então a gente está indo para o terceiro simulado, que vai ser essa semana, essa primeira semana de janeiro, e o nosso último simulado vai ser na semana do dia 15, de 15 a 19. E nessa semana do dia 15 a 19 de janeiro, a gente vai abrir a data da repescagem. Então, eventualmente, se você não conseguiu entregar o simulado, você vai ter essa oportunidade final agora, junto com o quarto simulado, de entregar. Então, já vai fazendo, os enunciados já estão divulgados, já vai treinando para quando abrir a possibilidade de você reenviar e receber, assim, a sua correção individualizada. Vocês vão perceber, gente, que nesse terceiro simulado agora vai ter muito dos últimos assuntos que a gente trabalhou nas lives e mais esse blocão que a gente preparou para vocês hoje. Então, vocês vão entender que tem toda uma linha de raciocínio pelos temas, terminando até nesse terceiro, né, até onde a gente chegou hoje, né, na nossa live de hoje, e que o último simulado vai servir meio que como uma grande revisão, né? E há pedidos, né? Vocês já têm pedido, né, com relação e mostrado, né, preocupação com relação ao estudo de caso. Então, eu fiz uma inversão na pauta aí dos nossos assuntos. Então, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva da minha aposta, né, das principais legislações que estão no edital, né, das que eu considero mais importantes, né, do número 10 para o número 1. E no dia 8, nós vamos trabalhar estudo de caso, tá? A live do dia 8 vai ser uma live para falar de estudo de caso, e aí depois, no dia 15, no dia 22 e dia 29, nós trabalhamos aí para encerrar os nossos últimos assuntos que ainda não foram trabalhados nas lives, e deixando uma atenção especial, principalmente para 22 e 29,
com as revisões finais aí, inclusive corrigindo algumas questões que vocês estão errando mais nas provas dos simulados que vocês realizaram, tá? Então, temos aí uma programação de janeiro bastante intensa, mas muito interessante também para vocês, à medida que a gente está na reta final aí. Então, a gente tem que começar a alinhavar algumas coisas. Então, não percam a nossa próxima live do dia 8 de janeiro, sobre estudo de caso. Bom, então, na tela aqui, nossa retrospectiva de legislação. Vamos lá. Item número 10. Então, vamos lá. Como que nós pensamos essa live, né, gente? Pensar no ano novo, pensar já nos nossos planos, o que a gente quer para esse ano que se inicia, nas nossas metas. A gente acaba realizando um balanço aí do que foi legal em 2023, daquilo que a gente quer que continue. E na hora de escolher qual seria o nosso tema da live, eu pensei da gente fazer um top 10 aí das legislações que estão no edital, das que eu considero mais importantes, né, escolhendo 10, e na ordem que eu considero importante também, né. Então, eu vou começar no item 10 aí, falando um pouquinho do Estatuto do Idoso, né. E assim como nas outras lives, nós temos a nossa dinâmica aí de fazer uma questão da VUNESP, que está sendo pedida sobre esse assunto, e a gente comenta a resposta, também mostrando para vocês como que a gente faz para estudar legislação. Legislação, em especial concursos que seguem a letra da lei, ou seja, quando a gente fala letra da lei, é a frasezinha lá que está lá no artigo, e que às vezes a gente não consegue decorar, não lembra o que está escrito, a gente precisa entender qual que é a mensagem daquela legislação, né? Então, eu procurei escolher a dedo mesmo essas questões dessas legislações aí que nós vamos trabalhar, dessas 10 legislações que nós vamos fazer a retrospectiva hoje, para que vocês também possam ir para a prova com mais segurança aí. Então, vamos começar pelo Estatuto do Idoso. Vamos lá para a questão do Estatuto do Idoso. Temos aí uma questão quentíssima de 2023, da VUNESP, já uma questão do passado, uma questão do ano passado, né? A velhice é abordada por duas ordens de discursos, o da ciência e o do Estado. A posição da ciência consiste em estudar a velhice em seus aspectos biológicos, sociológicos e econômicos. O discurso do Estado se expressa por leis e decretos, portarias, entre outros, em que a preocupação com o idoso no Brasil, por via da Previdência Social, se evidencia a partir dos anos 1960. Assim é que o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003, no artigo 9º, obriga o Estado a garantir a esse segmento a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de igualdade, fraternidade, humanidade, responsabilidade ou dignidade. Então, vamos lá, alguns segundinhos para vocês tentarem aí acertar a questão. Temos aí a resposta, dignidade. Então, a ideia do Estatuto é você olhar a pessoa idosa, né, que ela tenha esse envelhecimento. A pessoa idosa, a gente sabe, inclusive uma legislação atual, que a gente usa o termo pessoa idosa, tá? Então, tomem cuidado com isso. A pessoa idosa, ela precisa ter esse envelhecimento saudável e em condições de dignidade, né? Professora, mas igualdade não estaria mais amplo, né? A gente está falando de condições dignas de envelhecimento, né? Então, inclusive, a questão, faz de conta que você nunca leu esse artigo, mas se a questão, ela está falando o quê? Quando ela fala da Previdência, ela está falando, inclusive, da pessoa. A Previdência, a gente sabe que compõe o tripé da Seguridade Social, né? Como uma política contributiva, né? Você só vai ser segurado da Previdência se você contribuiu, se você se aposentou, no caso aqui, né? Dando exemplo, né, da pessoa idosa. Então, ela está falando até de renda, né? De você ter como sobreviver. E ter renda é uma forma de você ter dignidade também, né? Então, você pode ir também por esse caminho de raciocínio. Mas, como é uma questão de letra da lei, coloquei aqui para vocês não errarem, para aquelas pessoas que assinalaram a alternativa A. Temos aí no artigo 9º, pode passar, Rodrigo, por favor.
Temos aí no artigo 9º do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Que agora é Estatuto da Pessoa Idosa. No artigo 9º, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Temos aí a letra da lei do artigo 9º pedindo aí nessa questão. Então, top 10 da nossa retrospectiva, Estatuto do Idoso. O idoso tem sempre que ser olhado, né, e estimulado a uma vida saudável e em condições de dignidade. Vamos para o top 9, o nosso top 9. Estamos falando da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Temos aí, então, uma questão também de 2023. Pode passar, Rodrigo, por favor. Falei errado, questão de 2022. Temos aí uma questão de 2022. A reflexão sobre o lugar social das pessoas com deficiência evidencia a atual mudança de paradigma da qual o princípio da inclusão é portador. O tema ganha relevância nas diversas instâncias da sociedade, como no judiciário, com as leis específicas para este público. Na educação, com significativo aumento de matrícula de crianças com deficiência nas escolas comuns, e também no mundo do trabalho, principalmente após a criação pelo Estado de políticas afirmativas. Assim, é que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 34, parágrafo 2º, tais pessoas têm direito, em igualdade de oportunidades com as demais, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho específico, por trabalho de igual valor, por trabalho intelectual, por trabalho de menor esforço ou por trabalho noturno. Alguns segundos aí para vocês assinalarem. Temos aí como resposta por trabalho de igual valor. Alternativa correta, alternativa B de bola. Também foi uma questão escolhida a dedo para vocês olharem a pessoa com deficiência como uma pessoa que as legislações, né, elas existem justamente para que elas acessem essa condição de outras, né, de acesso a todas as políticas. Inclusive, a gente tem aí o próprio enunciado falando do acesso à educação, do acesso ao trabalho, né, das políticas afirmativas. Então, eu preciso olhar, né, para a pessoa com deficiência em condição de igualdade. Inclusive, quando a gente olha para ela fazendo o mesmo trabalho, ela precisa ter uma igual remuneração por um trabalho que ela está sendo feito, um trabalho que está sendo feito da mesma maneira, né? Então, temos aí a letra da lei, separada para vocês também, para vocês gravarem aí vou falar o espírito da lei, né? Para vocês entenderem qual que é o raciocínio, tanto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, né, que a gente trabalhou aí no item 10 e agora no item 9. Temos no artigo 34 falando a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, igualdade aí é para vocês grifarem aí como importante. No parágrafo 1º, nós temos as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. No parágrafo 2º, a pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Então, trabalho de igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência a qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Então, achei melhor colocar aí os 3 parágrafos, para caso, né, eles peçam na nossa prova agora, algum outro assunto relacionado à questão do acesso ao trabalho. Vamos para o nosso top 8, SINASE. SINASE nós ainda não trabalhamos, né, a questão do adolescente que comete ato infracional. Temos algumas questões mais fáceis até da VUNESP,
perguntando diretamente o nome, né, do adolescente que cometeu ato infracional, adolescente que comete, né, ato, como é que chama? Ato infracional, né? Então, a VUNESP gosta bastante desse assunto, a gente ainda vai trabalhar aí nas revisões finais, mas eu coloquei o SINASE aí como um top 8 aí de importância na nossa retrospectiva. Temos aí uma questão de 2022. Definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e em sintonia com a doutrina de proteção integral, preconizado na Constituição Federal de 1988, as medidas socioeducativas expressam a posição do Estado diante de um ato infracional cometido por um adolescente. A lei do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destaca a importância de um plano individual de atendimento, PIA, que considere as especificidades de cada adolescente. São duas as funções primordiais expressas no PIA: assegurar o acesso aos direitos fundamentais determinados no ECA e, quando a medida propriamente dita, promover a sua individualização, sua determinação, sua alternância, sua mobilização, sua estrutura. Uma pergunta fácil, né? A gente falou bastante de PIA, inclusive no texto da Miriam Veras, né, que caiu sobre PIA. Nós falamos, né, aliás, no da Miriam Veras foi do Sistema de Garantia de Direitos, né, um texto da Rita com a Miriam, falando de PIA, né, e de audiência concentrada. No caso aqui, a gente está falando do PIA no SINASE. Mas, quando a gente fala de PIA, a gente pode até... eu nunca li o SINASE, eu não sei o que o SINASE fala de PIA. A gente pode ir pela ideia que o PIA quer passar. O PIA, sendo o plano individual do atendimento, a gente quer passar qual que é a ideia? É olhar, né, os direitos fundamentais, né, assegurar o acesso aos direitos fundamentais. No outro lado, com relação à medida, né, que o adolescente vai receber, é garantir a sua individualização. Alternativa correta, alternativa A. Então, a gente tem o olhar individualizado para aquela pessoa que está cumprindo a medida socioeducativa. Então, por isso, precisa da realização aí do PIA. Alternativa correta, alternativa A. E eu coloquei aqui para vocês justamente essa explicaçãozinha aí. Pode passar, por favor. O plano individual de atendimento é um instrumento que auxilia no planejamento do trabalho social a ser desenvolvido com os usuários dos serviços socioassistenciais e tem como funções primordiais assegurar o acesso aos direitos fundamentais preconizados no ECA e promover para cada adolescente a individualização da medida. O PIA deve descrever todas as informações importantes sobre a situação do indivíduo ou família e ter uma visão ampla de toda a situação social. Então, temos aí a frasezinha que justifica a palavrinha que deveria ser assinalada na alternativa correta desta questão. Vamos lá para o nosso top. Olha lá, top 7 agora. SUAS. A gente não pode esquecer, embora a gente já tenha trabalhado, né, como primeiro, como segundo item, terceiro, a gente tem lá, né, fundamentos, pensando nos temas do concurso, né, fundamentos, políticas sociais, até a gente chegou na Seguridade Social, né, e temos o SUAS também aí está na nossa listinha de legislações. Então, temos aí no top 7 uma questão relacionada aí à ideia, né, da política de assistência social. E o que se preconiza pelo SUAS. Vamos lá? A política pública de assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências e a universalização dos direitos sociais. Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, a Política Nacional de Assistência Social, 2004, estabelece como uma de suas diretrizes a centralidade. Essa daí foi para que vocês comecem o ano otimistas, né? Uma questão facílima, para que vocês também associem o conhecimento de políticas sociais, de seguridade social e também de família. Então, a centralidade na família. Alternativa correta, alternativa D. Vocês perceberam que eu nem dei tempo de vocês fazerem, porque essa daí não tinha como vocês errarem. Essa daí foi só para a gente lembrar qual que é a centralidade
da nossa política de assistência social, para vocês não esquecerem. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Vamos lá. Temos aqui, então, elencado, né, para vocês no resuminho aí da nossa retrospectiva, as diretrizes que vão organizar a assistência social, vão ter justamente pautadas, tanto na Constituição Federal como na LOAS, descentralização político-administrativa, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política, centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Então, para vocês não esquecerem aí, descentralização, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado, centralidade na família. Vamos para o nosso próximo top 6, alienação parental. Eu já tenho comentado um pouquinho nas outras lives da minha aposta aí para, de repente, um estudo de caso, falando de alienação parental, porque está no auge do momento. Então, temos aí uma questão. Essa questão, gente, não foi uma questão para assistente social, mas eu optei por colocar para a gente não esquecer esse assunto, tá? Temos aí alienação parental, uma questão que caiu na prova de 2023 para delegado de polícia. Acerca do disposto na lei de alienação parental, assinale a alternativa correta. A. Havendo indício da prática de ato de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz obrigatoriamente determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. B. O ato de alienação parental, para que seja constatado, deverá ser previsto expressamente na lei. C. O acompanhamento psicológico ou biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas com emissão pelo menos de um laudo a cada 6 meses. D. Atribuição ou alteração de guarda dar-se-á por preferência ao genitor, que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. Caracterizados atos típicos de alienação parental, o juiz poderá, a depender da gravidade do caso, declarar a suspensão da autoridade parental. Temos aí a alternativa correta, a alternativa D de dado, inclusive pela própria letra da lei, que eu já vou mostrar aí para vocês. Tivemos uma atualização aí da lei de alienação parental com relação às situações de violência e guarda compartilhada, né, que não tem mais a previsão de guarda compartilhada, em casos onde há indícios de violência, mas ela aconteceu depois do edital. Então, nós temos aí previsto na própria letra da lei, falando que a atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor, que viabiliza a efetiva convivência. Então, há preferência para a guarda desse genitor, que vai garantir que ele vá conviver com o outro quando não for possível a guarda compartilhada, tá? Então, temos aí isso escrito expressamente na legislação. Teremos ainda uma convidada especial, ainda nas nossas lives, autora também das obras, de obras, né, que vão ser pedidas, falando aí de alienação parental, que é um assunto que eu acho que vale a pena a gente focar aí nas revisões finais aí do nosso estudo. Vamos para o nosso próximo item, nosso famoso, para o Rodrigo aprender a falar todo na ordem. Rodrigo, a gente nunca lembra falar na ordem, viu? Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, tá? Também tem a previsão desse plano na nossa listinha de legislações. Eu coloquei aí no top 5, por quê? Porque se a gente entender o que a garantia à convivência familiar e comunitária, a gente não esquecer disso, a gente acerta questões do ECA, a gente acerta questões aí da Constituição Federal, porque é uma coisa que a gente precisa saber que está previsto já desde a Constituição, depois no ECA, em todos os outros respaldos legais aí que a gente tem para trabalhar com criança e adolescente. Temos aí, então, uma questãozinha sobre Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Vamos à questão? Encontramos no marco conceitual do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, citou até a página 28, a afirmação de que a formação da identidade de gênero
é um processo complexo envolvendo elementos conscientes e inconscientes associados ao sexo biológico e qualidades estabelecidas pela sociedade como adequadas à condição de masculino ou feminino. Na ocorrência desses processos psicofisiológicos, o adolescente é confrontado com o desenvolvimento de sua sexualidade, de sua orientação sexual, de sua capacidade produtiva e das possibilidades de maternidade e paternidade nela inscritas. Dentre as diretrizes do referido documento está o respeito à orientação sexual e a equidade de gênero, indicando que todas as ações abrangidas no plano devem observar o princípio da resolutividade, homogeneidade, preservação, aceitação ou não discriminação. Uma questãozinha muito fácil, muito gostosa, né? E muito óbvia também a resposta. Alternativa E, não discriminação. E é uma questão legal que vai juntar um conteúdo aí também da questão da diversidade sexual com um conteúdo do plano. Então, é uma questão que eu achei bem interessante para juntar dois assuntos e a ideia aí da não discriminação aí, que a gente tem que ir para a prova lembrando disso, né? Temos aí a alternativa correta, então, alternativa E. Top 4. Gente, assim como eu tô com a pulguinha atrás da orelha da questão da alienação parental, eu tô com a pulguinha atrás da orelha com relação ao depoimento especial. Porque há uma tendência aí de cair pelo crescimento e as requisições que os assistentes sociais eles estão enfrentando nas varas, né? Em especial na capital, né? Esse concurso são para vagas na capital. Então, a gente tinha aí uma questão dos depoimentos acontecerem, né, em outro lugar, agora as próprias varas estão sendo requisitadas a fazer a questão do depoimento especial, inclusive atrelado muitas das indicações de depoimento especial, atrelado à questão da própria alienação parental. Então, o negócio tá, né, tá quente. Então, por isso temos aí no nosso top 4 essa questão. Foi uma questão que eu encontrei numa prova de psicólogo, tá? E também não é da VUNESP, é da IBFC, mas eu achei que valia a pena por tratar da temática. A escuta especializada e depoimento especial para crianças vítimas ou testemunhas de violência são garantidos pela Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Assinale a alternativa incorreta em relação a esses procedimentos. Então, primeiro ponto, o VUNESP não tem muito essa questão de alternativa incorreta, né? A IBFC já gosta. Então, a gente tem que lembrar que a alternativa é incorreta aí, né? O depoimento especial deve ser regido por protocolos e pode ser realizado quantas vezes forem necessárias para melhor esclarecimento da situação, de preferência mais de uma vez. Essa daí, gente, está totalmente errada. Já temos aí a nossa alternativa, que é a alternativa A, correta, que é a incorreta, né? Então, está pedindo aqui, está errada. Porque a gente tem que evitar a revitimização. Então, a gente não pode ficar fazendo quantas vezes quiser, né? E preferencialmente mais de uma vez. Está totalmente errado, né? Vamos olhar as outras alternativas e aí a gente já indica por que essa primeira aí também está errada. A escuta especializada e o depoimento especial devem ser realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente. O depoimento especial deve tramitar em segredo de justiça. A criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Então, as outras três estão corretíssimas. Temos aí mostrando para vocês, inclusive, pode passar, por favor? Está incorreta, justamente por quê? Porque a gente está falando, né, que o depoimento especial reger-se-á por protocolos, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede, na ideia, né, de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Então, porque o objetivo aí é evitar a revitimização. Então, a primeira está errada, até porque a gente tem aí a previsão legal de acontecer uma única vez só. A alternativa B está correta, está prevista no artigo 10 da lei do depoimento especial. A C está correta, está prevista no artigo 12, parágrafo 6º,
E a D está certa, prevista no artigo 9º da Lei de Depoimento Especial, tá? Então, temos aí esse nosso top aí, falando de depoimento especial. Vamos aí para o nosso top 3 aí da nossa retrospectiva. Código de ética, gente, também é uma pequena aposta minha, porque eu acho que a outra prova pecou muito em não pedir código de ética, não pedir questões relacionadas ao código, ou questões relacionadas àquele documento da sistematização dos processos éticos, que eu achei um documento muito legal. Então, eu pus aí numa aposta de top 3, porque eu estou confiante aí que possa cair mais questões nessa prova. Temos, então, aí uma questãozinha sobre o nosso código de ética. O exercício da ética, no âmbito da atuação do assistente social, parte do princípio de que todos os seres humanos têm uma dimensão ética que implica o respeito, a tolerância e a aceitação do ser humano. É um processo que exige conhecimento e reflexão, entendido como confrontação potencializadora e prospectiva, que respeita o compromisso na construção e defesa de uma biografia individual e coletiva. Nessa perspectiva, o Código de Ética do Assistente Social destaca a garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e do compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Muito fácil essa questão também. Aprimoramento intelectual, e não foi por acaso que eu escolhi essa questão. Eu escolhi essa questão porque, lembrando do depoimento de nossos ex-alunos que passaram no TJ e que ainda seguem nossas lives, assistem, participam das nossas lives, o curso, mais do que servir para vocês passarem na prova e alcançarem aí o objetivo do concurso, de serem concursados no TJ, e concursados no TJ, é que vocês tenham esse aprimoramento intelectual também, né, que sirva também como uma reciclagem, né, então a gente nunca perde tempo estudando, né? A gente está sempre ganhando conhecimento, então não se cobrem, né, de repente do êxito que vocês não conseguiram, o que vocês desejaram naquele momento, mas vocês com certeza, espero e acredito que vocês estão saindo desse curso pessoas melhores e profissionais melhores também, né? Porque a gente está trabalhando bibliografias recentes, importantes para quem quer ser um profissional melhor, né? Então, fica aí o nosso top 3, falando do Código de Ética. Quem será? Só antes da gente passar lá, façam suas apostas, né? Qual vocês acham que está no top 2 e no top 1 aí da nossa retrospectiva? Temos aí, então, no nosso Código de Ética, a garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com um constante aprimoramento intelectual. Vamos lá no nosso top 2, Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não caiu, ele despencou na última prova do concurso, do TJ, continua sendo uma aposta, continua, porque essas vagas da capital, nós temos aí as varas da infância, lotadas de demandas, então, com certeza, nunca vai estar esgotado a temática, essa temática, então a gente precisa, com certeza, acreditar que vai ser cobrado, vai de novo cair na prova, né? Então, temos aí uma questão sobre o ECA, no nosso top 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado em 13 de julho de 1990, incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança e das Nações Unidas e trouxe o caminho para se concretizar o artigo 227 da Constituição Federal, que determinou direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescentes. Assim, tornou-se o principal instrumento de efetivação dos direitos desse segmento. O ECA traz a proteção integral, na qual crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta. O artigo 100 versa sobre a aplicação das medidas protetivas e afirma que levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem, vamos lá, a complexidade do atendimento social, ao arcabouço de legislações específicas, ao fortalecimento dos vínculos familiares comunitários
ao restabelecimento das relações sociais e à situação social que está inserida. Claro, alternativa correta, alternativa C, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Na dúvida, vai ser sempre fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Em qualquer legislação que estiver falando do ECA, a própria Constituição Federal, então a gente não pode esquecer que essa é nossa diretriz principal, né? Alternativa correta, alternativa C. E vamos ao top 1 do que eu estou apostando aí. Temos aí a citação do artigo 100 do ECA. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, essa é a forma, gente, de estudar. Você olha, faz a questão, faz o simulado, vê a questão que você errou e volta na legislação para ler e nunca mais errar aquela questão, tá? E aí vocês vão treinando e vão gravando, não precisa ficar decorando, não, mas vocês vão gravando pelo raciocínio que cada legislação aí quer passar de mensagem, né? Temos aí como top 1, Lei Maria da Penha, que eu também estou com minha pulguinha aí, atrás da orelha. A gente sabe o índice de crescimento, o índice de violência, né, cada vez maior, infelizmente, o índice de feminicídio. Então, com certeza, é uma legislação aí que tem caído bastante nas provas. Então, temos aí uma questão de Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher ocorre além das relações conjugais e familiares, razão pela qual não se deve fragmentar as manifestações de violências estruturais das interpessoais. Também é correto afirmar que a violência psicológica, definida no artigo 7º da Lei Maria da Penha, está presente em todas as manifestações de violência contra as mulheres. Em se tratando da equipe de atendimento multidisciplinar, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderão contar com equipe integrada por profissionais nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Ainda de acordo com a referida lei, no artigo 31, quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar, a manifestação A, do Conselho Feminino Especial, B, do Sistema de Garantia de Direitos, C, de terapeuta familiar, D, de profissional especializado, E, do coletivo Luta da Mulher. Temos aí, alternativa correta, alternativa D, de profissional especializado, né? Porque ali a gente precisa ver qual que vai ser o atendimento necessário, e aí ele vai pedir o profissional especializado. Temos aí, inclusive, a indicação do próprio artigo 31, que vai dizer: quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Então, a própria equipe que vai estar atendendo pode indicar aí a manifestação de um profissional especializado, tá certo? Está previsto aí na nossa Lei Maria da Penha, no artigo 31, que é o que está pedindo a questão. Então, pessoal, fizemos aí o nosso top 10 de retrospectiva aí das principais legislações que eu estou postando aí na prova. Temos outras indicações? Temos, mas eu escolhi as 10 aí, que eu considerei mais importantes para a gente começar o ano aí com chave de ouro. Temos aí, então, 2024 começando, um ano repleto de realizações aí para todo mundo. Não entre em pânico com as questões que caem em letra da lei, porque vocês compreendendo a ideia da lei, vocês vão conseguir acertar a expressão aí que a Vunesp vai colocar. Nosso simulado, ele vai centrar forças nos conteúdos que a gente trabalhou nas últimas lives, inclusive nessas legislações que nós colocamos na nossa live de hoje. Então, aqueles alunos que ainda não assistiram todas as aulas dessas legislações, eu sei que a gente tem prazo para fazer o terceiro simulado e também aí temos ainda depois mais um, mas assistam então, estudem essas legislações para ver como é que vocês de fato estão aí no conteúdo dessas legislações, tá certo? Então as questões foram separadas com muito carinho aí, algumas das Vunesp, outras não, poucas não, mas por tratar de assuntos muito específicos, eu achei melhor colocar também, tá? Um estudo de caso bem gostosinho para vocês treinarem. E não percam nossa próxima live sobre estudo de caso, que foi antecipada a pedidos aí.
Isso ali, Ale, muito bom. Adorei o top 10 para iniciar o ano pisando no acelerador. Aí estamos a 33 dias da prova. Muito bom mesmo. Bom, como está gravado, a gente não tem as dúvidas tradicionais. Só me faz encerrar aqui, agradecer você, desejar você a todo mundo que está nos assistindo um ótimo ano. Tenho certeza que esse ano vai ter muitas oportunidades, né? Essa do TJ é a primeira de muitas, né? E o importante é a gente fazer o nosso melhor sempre. Então, utilizar esses 33 dias da melhor maneira possível, né? Sempre vai ser pouco tempo, sempre vai ter algumas distrações, nunca vai ter aquele cenário ideal de estudo, né? Então, a gente tem que entender que isso é para a gente e para todos os outros candidatos, né? A gente já viu vários depoimentos aqui do pessoal, sempre foi difícil, né? Mas a dedicação aí era um fator em comum, todo mundo acabou tendo sucesso na aprovação. Com certeza, se você se dedicar mais esses 33 dias, você no dia 4 vai realizar uma ótima prova. Obrigado, eu não vou falar que eles vão descansar no carnaval, porque eles vão estudar também para o concurso da USP, né? Então, não vão aproveitar o carnaval para estudar também, porque depois vão ter várias outras possibilidades de concurso, e aí, com certeza, a vaga de cada um de vocês está esperando por vocês, e disso eu tenho total certeza. Tem um concurso nacional que a gente está aguardando também, ansioso. Já era para ter saído edital agora, em dezembro. Agora no começo de janeiro. Era vai sair no começo. Já tem a CES Gran Rio, né? A banca definida. Tem muita coisa que vira esse ano de 2024. Com certeza. O ano aí de muitas realizações para todos nós. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, pessoal. Se ficou alguma dúvida, mandem para nós ou no chat ou no Fale Conosco. E no dia 8 estaremos aí com a nossa live sobre estudo de caso. Um super beijo para vocês e um ano maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.